Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Aqueles que nos assistem através da internet ou, porventura, estejam ouvindo a mensagem através da rádio, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui no dia 3 de janeiro, nosso primeiro domingo do ano de 2026, e a nossa primeira ceia. É um privilégio, é dia 4, perdão, dia 4. É bom ter esposa, né? Que ela fez assim. Mas dia 4, os dias para mim, às vezes, eu perco a noção deles, de tantas coisas, né, que a gente faz. Mas, nossa primeira ceia do ano. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, vá até o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 1 até a versículo 4, Eclesiastes 7, de 1 a 4. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por nos reunirmos, atendendo o convite para estarmos cultuando o Teu nome. Na verdade, é um convite, uma convocação, pois é a nossa obrigação te adorarmos. Estamos aqui diante da Tua mesa, a mesa do Senhor, para celebrarmos pela primeira vez neste ano a ceia. Algo, Senhor, que eu tenho feito desde minha conversão, e muitos aqui também têm feito, e algo que se repete desde aquele dia, na noite em que o Senhor foi traído. Obrigado por esse privilégio, meu Pai. Obrigado por enviar Jesus, o Teu Filho. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que aplica a salvação aos nossos corações. E eu peço que o Senhor venha aplicar esta palavra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. A vida pastoral é uma vida cheia de emoções. É uma vida de extremos, você pode ter certeza disso. Convivemos com 3, 4 estados de espírito, às vezes no mesmo dia. Podemos acordar, receber a notícia de uma morte. E aí, nós vamos lá para o consolo. E logo em seguida, recebemos o convite para um almoço. E ai de nós, que não compareçamos ao almoço. E às vezes, no mesmo dia, a notícia
de uma enfermidade grave em alguém, e lá estamos nós no outro extremo, sabendo que à noite talvez tenhamos, no mesmo dia, uma festa de casamento. Você pode pensar que é um exagero, mas para pastores como eu, com muitos anos de ministério, muitas estradas aí andando, é justamente assim mesmo. Vivemos em extremos. Mas a vida cristã também, ela tem situações diferentes. Não só, às vezes, o pastor, mas os irmãos, eu tenho certeza que são expostos, né, a muitas situações diferentes. E eu sempre falo, né, se eles ouvem, né, meus filhos, eu digo, a vida não é só festas. Falo isso para minhas noras, falo para o meu genro, a vida não é só festa. Falo nos almoços, né? A vida não é só tudo alegria. Aliás, quando você tem condições de fazer um balanço da sua vida, aqueles que têm mais experiência, por exemplo, eu que já tenho 38 anos de casado, acreditem, casamos novinhos, e tenho 28 anos de ministério pastoral aqui nessa igreja, e tenho mais de 35 anos de ministério. Eu tenho condições de fazer, ainda que tateando, um balanço da minha vida, perceber os padrões daquilo que Deus faz, aonde Deus vai me levando, e é interessante como vai ficando mais claro, talvez os mais jovens ainda não consigam ver isso e perceber com tanta nitidez. Mas o que eu percebo é que a vida tem alegrias e festas e tristezas também. E eu sinto dizer a vocês que os momentos de tristeza e luta, às vezes, pesam mais na balança, hein? Para o lado de lá. Pelo menos na vida pastoral, os momentos de luta são maiores. Esses dias, por exemplo, só nesses últimos dias eu vivenciei isso. Nitidamente, assim, bastante claro diante da minha vida, né? Por exemplo, ontem estivemos na nossa reunião pastoral, e terminamos lá para meia-noite, né? Mas ainda batemos mais papo ainda, enfim, 1h da manhã. E ali a gente falou, olha, não vamos dessa vez tentar conversar de assuntos que nos estressem, né? Vamos tomar um café hoje, vamos comer um bolo. E ali estávamos os pastores juntos em reunião, tranquilos, estávamos em festa, entre aspas, né? Ali. Né? Mas, logo pela manhã, recebi uma mensagem para que eu estivesse num enterro, num velório. Foi do 8 para o 80, do alfa para o ômega, né? Do Aleph para o Tav, de uma hora para outra, do 0 para o 1000. Coisas completamente opostas, né? Sair da festa e ir para o enterro. E muitas vezes acontece isso. Minha mãe morreu no dia da EBD. E de noite eu estava de manhã velando o corpo dela, e de noite eu estava no culto, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Enfim, a nossa vida é assim. E recebemos convites ao longo da vida. Eu lembro de ter recebido convites para ir em muitas festas. Recebi convites para ir em muitas festas. Festas de todo tipo. Já fui em muitas festas. Lembro-me de uma festa, interessante, que foi uma festa de empresários, que houve no Clube dos 500, aqui em Guaratinguetá. E me convidaram para ir nessa festa de empresários. E, para não ser indelicado, né, não havia nenhuma desculpa para mim não ir, era um sábado, né, eles queriam que a gente orasse e tal. Por eles eu fui. Irmão, eu senti assim, quando eu parei o carro, era uma festa assim muito, muito, muito chique, pessoas muito ricas. E quando eu desci do carro, que eu fui entrar dentro do salão do Clube dos 500, eu e minha esposa, assim que eu desci do carro, aquela luz, uma luz na minha cara, câmera, luz, ação, filmando, rádio Aparecido, TV, não sei das quantas, eu entrei lá, eu lembro que tinha uma mesa
com todo tipo de comida naquela festa, e as pessoas vinham, batiam papo, conversavam, falavam maldições, tipo Corinthians, falavam de política, de corrupção, falavam de tudo, e naquela mesa farta, né? Eu bati o olho, eu gosto assim de, como é que era? Oi? Mas eu pensei que era tipo algum peixe, olha, assim, de repente, falei, nossa, aquilo ali eu não como nunca, vou aproveitar, vou pegar uns 3, né? Aí eu olhei assim, ninguém viu, fui lá, pum, peguei uns 3, botei, quando eu meti a faca, era banana milanesa. Aí eu, eita pobrice. Aí eu não podia jogar fora, né? Eu já tinha pego as bananas, comi as 3 bananas, e o pior, fiquei com vergonha de pegar mais comida, e passei a festa lá com 3 bananas, né? Mas fazer o quê? Festão! Já fui em festa em casas de ricos, já fui em festa em mansões. Meu tio lá em Araruama tem uma mansão de 16 quartos, deu uma festa lá, chamou o Procurador-Geral da República, governador Moreira Franco, e aquela festa, e chamou, vem cá, Ricardo, fui na festa, né? E lá conversa sobre tudo, né? Menos o quê? Evangelho, menos evangelho. E quantos aqui já tiveram a experiência de ir em uma festa, né? Tenta falar de Jesus lá, tenta falar do evangelho. É difícil. Você até fala. Alguém senta na tua mesa ali, você até fala, né? Mas cuidado que podem jogar um bolo na sua cara, podem jogar o sorvete, né? Podem... E geralmente disfarça, você está falando aí no meio da pregação. Peraí, vou ver, dá licença, tem que sair. Aí você fica no vácuo, e é pouco produtivo, né? Mas já fui em muitas festas. Mas também já fui em muitos enterros. Imagina, irmão, 28 anos pastoreando esta igreja. Quantos membros daqui já tem no céu? Né? Irmã Argentina, irmão Flávio Quejeiro, irmão Francisco, diácono Francisco, oi? Irmã Rosimere, né? Irmã Hilda, né? Uma turma boa, irmã Neide, minha mãe, quantos crentes já faleceram, mas antes disso mesmo, vários velórios eu fui, vários enterros eu fui, né? Assim dizer, entre aspas, enterrei muita gente, né? Aliás, né? Uma pausa, né? Não é gente, mas enterrei meu cachorrinho ontem, no terreno ao lado da minha casa, né? O IG, né? Tinha até uma página, quem já foi mordido pelo IG? Todos os irmãos da igreja quase foram mordidos por ele, pena que ele é pequenininho, não tem dente, mas ele já mordeu muitos. Mas então, já fui em muitos enterros, muitos velórios. Um que me marcou foi na minha conversão. Eu era novo e o pastor, na época, meu pastor, Manuel Corrêa de Matos, da Assembleia de Deus, ele me chamou, tem um velório, vamos! Que programa, crente é doido mesmo. Aí fui lá. E lá eles cantavam, pregavam, um pregava, outro pregava, daqui a pouco cantava, e era hinozinho da harpa, as irmãzinhas cantavam, voltava, pregavam, e ali era 1h da manhã, 2h da manhã, ninguém saía dali, todo mundo ajudando, todo mundo consolando, todo mundo conversando, era café, era bolo. E eu comecei a perceber que aquele enterro era diferente dos enterros que eu ia quando eu era ímpio, mas já fui. E esse velório ficou na minha mente, era uma casinha simples, lá no Campinho, no bairro do Campinho, um lugar bem simples, uma família simples, humilde, como os irmãos ficaram felizes da gente estar lá, estava o irmão Gidinho tocando sanfona, estava o irmão Jesus, irmão Salvador, irmão Roque Rita, oh, que benção, tudo velhinho, só eu novo, e a irmã Helena. Ou uma vez que eu fui no velório de um irmão, cheguei lá, não tinha ninguém no velório da igreja, não tinha ninguém da igreja, só o irmão era muito simples. Ele falou, irmão Ricardo, ainda bem que o senhor está aqui, dá para o senhor fazer o culto fúnebre? Irmãos, eu tinha um mês de crente, mas eu nunca falei, não sei, não dá. Falei, para já. Abri a Bíblia lá, preguei o evangelho. Irmãos, adivinha o que acontece quando você prega o evangelho no enterro?
Hein? Ninguém xinga, ninguém reclama, todo mundo escuta. O cara é católico, escuta. O cara é macumbeiro, escuta. O cara é espírita, escuta. O cara é ateu, escuta. Todo mundo escuta. Hoje eu acordei e Deus me levou no velório, o velório da pequenina Yasmin. Muito difícil, velório de uma criança. Recebi a mensagem para que eu estivesse lá, dando um apoio, embora os irmãos não fossem da nossa igreja, não tinha pastor que fosse lá, e aí eu prontamente fui lá. Mas velórios são oportunidades. Não perca a oportunidade que a morte dá. A morte, na verdade, ela é uma grande oportunidade para o crente. Aliás, por causa da morte de alguém, estamos aqui hoje. Todo mês nós nos reunimos porque alguém morreu na cruz e ressuscitou. Nós estamos aqui celebrando a morte do Salvador e a sua ressurreição no terceiro dia. Porque alguém morreu, nós temos vida. Porque alguém se entregou por nós, nós estamos aqui. Cristo não manda celebrar o nascimento dele. Também não há nada de mal em celebrar, mas não tem nenhuma ordem bíblica expressa para celebrarmos o nascimento. Não tem nenhuma ordem expressa para isso. Nada de mal em você lembrar que Jesus veio ao mundo um dia, o Verbo se encarnou. Agora há uma ordem para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Porque aquele que nasceu, ele veio ao mundo para morrer. Então há a ordem de celebrarmos a sua morte. Aliás, o único que celebrou a data natalícia foi quem? Que diz lá na Bíblia assim claramente, foi Herodes. Está lá escrito. E ele recebeu glória e foi comido de bicho, porque recebeu glória para si. Eu não tenho motivo nenhum para receber glória por estar vivo, porque a vida e a morte dependem de Deus. Somos muito frágeis, não temos condições nenhuma. O livro de Eclesiastes faz parte de um conjunto de livros, chamados na Bíblia de livros poéticos. Porque o tipo de escrita que domina esses livros é a poesia hebraica. São também livros de sabedoria, mas o Kohelet, que é o nome hebraico do livro Eclesiastes, ele tem uma forma um tanto distinta dos outros livros, mas ele tem bastante características também da poesia hebraica. O livro de Salmos, o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios. E a poesia hebraica, ela tem características, até Jó também, tem características. Por exemplo, ela não tem métrica, ela tem estruturas próprias do hebraico e tem muitos paralelismos. E um paralelismo, um tipo de paralelo marcante nessa escritura, é o que chamamos de paralelismo antitético. E o que é isso? É que existem ideias que se contrapõem uma à outra no mesmo versículo, muitas vezes. Por exemplo, melhor ser baixo do que ser alto, porque não bate com a cabeça no ferro do ônibus. Tipo um provérbio, né? Melhor uma coisa do que outra, não é? É melhor macarrão do que... Entendeu? É paralelismo, comparações. Mas, obviamente que eu estou brincando, mas o paralelismo, ele tem como objetivo realçar um contraste, realçar uma diferença. E o livro de Eclesiastes não é diferente, ele traz muitos paralelismos. E existe a repetição nesse livro, muitas vezes, da expressão melhor tal coisa do que tal coisa, melhor é isso do que aquilo, melhor é tal coisa do que a outra. Quem escreve Eclesiastes é Salomão. E por que ele está ali refletindo, melhor é isso do que aquilo, melhor aquilo outro do que aquilo? Porque Salomão provavelmente,
conforme a tradição judaica, ele escreveu esse livro já no final da sua vida. Muitos judeus acreditam o seguinte, né, que ele escreve Provérbios, mas depois, no final da vida, ele escreve Eclesiastes, como uma reflexão. Cantares, quando ele está mais novo. Cantares foi escrito por Salomão, Provérbios por Salomão e Eclesiastes por Salomão. Então, em fases de vida. Não sabemos se é verídico ou não, mas há uma grande possibilidade. Eu, pessoalmente, creio que Salomão escreveu esse livro já no final da vida, quando ele se arrepende dos seus pecados. Ele se arrepende de ter casado com muitas mulheres, tentado experimentar todo o prazer da vida, tudo que a sua sabedoria, o seu dinheiro, suas riquezas podiam lhe proporcionar. E no final da vida, ele conclui o livro dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é como vapor. É como vapor que se dissipa, como a própria vida, que é um vapor. A conclusão, assim como o tema do livro, é que a vida sem Deus ela é fútil. Ainda que você goze de prazeres, de riquezas, de dinheiro, sem Deus, a sua vida é fútil. E gastar o tempo para si próprio e para o seu prazer é futilidade e é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Isso é um velho sábio que entendeu muito bem isso, apesar de a duras penas. Ele diz lá no final: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o dia mau. Antes que chegue o dia que você diga: não tenho neles mais prazer. Esse é o fim da vida. É melhor lembrar logo do Criador, enquanto você tem energia, e enquanto você tem saúde, para que você possa gozar da vida, servindo a Deus e glorificando a Ele, com os dons, os bens, os talentos e a vida que Deus lhe deu. E dentro desses paralelismos, o capítulo 7 é cheio de comparações. Melhor é isso do que aquilo, melhor é isso do que aquilo. E eu escolhi falar sobre o valor do luto, a importância do luto. Se você quiser chocar um pouco mais, o valor do enterro, do culto fúnebre, o valor desse momento. O sábio, ele fala aqui no versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Melhor, não sou eu que estou dizendo, isso pode ser chocante. Como pode alguém, uma escritura inspirada, dizer: olha, é melhor você ir na casa do luto do que aonde há banquete? Puxa vida! Quem não gosta de festa? Não é que Deus é contra a festa. Deus ama a festa, Ele foi na festa. Ele foi nas bodas de Caná. Ele não está dizendo que você não deve ir à festa, ou que o crente não deve se alegrar. A questão não é essa. É que você deve pensar um pouco mais sobre isso. No valor de você aproveitar os momentos e as oportunidades que a vida dá, e inclusive as oportunidades que a morte proporciona. Aqui Salomão está dizendo, com todas as letras, ele faz um paralelismo antitético, e ele diz claramente que é melhor ir na casa onde há luto. Onde tem ali o caixão, onde o morto está ali, toda a família reunida ali, chorando, lamentando, e aí você chega ali, naquela casa, naquela família, naquela sala, naquele velório. Salomão está dizendo: é melhor ir lá do que você estar na casa do banquete, não que é ruim uma festa. E ele vai dizer o porquê. Se ele fala uma coisa tão chocante assim, ele vai dizer o porquê. E ele fala, por quê? Pois naquela, ou seja, na casa de luto, se vê o fim de todos os homens.
Nós também, crentes, infelizmente, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Como se o nosso pai nunca fosse morrer. Como se a nossa mãe nunca fosse morrer. Como se a vida não pudesse surpreender, levando até alguém novo. Como se os irmãos que estão ao nosso lado nunca fossem partir. Como se essa ceia não fosse a última. Como se essa pregação que eu estou fazendo não fosse a última. Ou o último hino que você tocou fosse esse. Ou a última vez que você olhasse para os seus filhos, para os olhos deles, fosse a última. Geralmente não pensamos isso, é verdade. É doideira pensar isso toda hora. Mas na casa de luto, todos refletem sobre isso. Pois na casa de luto, ou seja, naquela, se vê o fim de todos os homens. Todos olham ali e dizem, ele morreu, ela morreu, é o fim. E todos veem que um dia morrerão também. Na casa de luto se vê a fragilidade do homem. Na casa de luto se reflete sobre a morte. Portanto, na casa de luto se reflete em como se deve viver, em como se deve gozar da vida. Na casa de luto, há a oportunidade de se falar sobre a morte. Cheguei ali no velório, era um velório ligeiramente cheio. Foi um caso que repercutiu na cidade. Estavam ali vereadores, oficiais da aeronáutica, pessoas conhecidas, militares, muitas pessoas que provavelmente eu jamais poderia pregar para eles. Ou teria uma oportunidade tão entregue em minhas mãos para ministrar a 30, 40 pessoas ali de uma vez só, que ficassem absolutamente caladas ouvindo. Por isso que o escritor, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ou seja, é Deus falando conosco, aproveite a oportunidade que a vida dá, aproveite a oportunidade que situações como essa podem proporcionar à sua vida. Alguns anos atrás, eu costumava todo dia 1º de novembro, lá finados, dia 2, eu ia lá para o cemitério. Ia para o cemitério. Ficava lá, como quem não quer nada. Ia lá, aí tinha um lá chorando, às vezes eu via o cara sozinho, aí parava ali. O cara deixava eu botar a mão, nunca me viu, abraçava, falava, olha, fala para você, olha, quero te falar, há uma esperança para a gente. A pessoa ouvia. É interessante como as perspectivas hoje no evangelicalismo brasileiro têm mudado, né? A igreja diz que você tem que fazer um bloco de carnaval para ir evangelizar no carnaval. Pelo amor de Deus, ninguém quer ouvir nada. Ninguém quer ouvir nada. Porque na festa, você só pensa na comida, na bebida, no seu dinheiro, em satisfazer o seu umbigo. Você não lembra que vai morrer. Você não lembra a brevidade da vida. Mas naquela casa, é o que diz aqui, se vê claramente o fim de todo mundo, e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Esse versículo está em Eclesiastes, por sinal. Quando nós estamos nessa situação, lembramos, e é a oportunidade para você falar, todos morrerão.
É oportunidade para você falar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Abra sua boca diante dos ímpios e diga: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se Cristo morreu e ressuscitou, Ele trará de volta aqueles que crêem nele. Abra sua boca e diga: 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Há esperança depois do túmulo. Abra sua boca e fale de João 11: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim e obedece às minhas palavras passou da morte para a vida. Você pode pregar tudo que eles vão ouvir. Eles vão prestar atenção. O Ato dos Apóstolos, Deus determinou um dia que julgará todos os homens e creditou isso ao seu Filho Jesus Cristo. Na casa de luto, todos veem o fim, porque não há ser humano que não morra. Você pode falar para eles, você pode ser católico, você pode ser macumbeiro, você pode ser ateu, você pode ser protestante, você pode ser evangélico, você pode ser penteca, pode ser o que for, mas todos pecaram, todos morrerão. É a hora de arrependimento. Na casa de luto é a hora de arrependimento. Na casa de luto é a hora de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na casa de luto há esperança para os pais que perderam as suas criancinhas. Pois fiel é aquele que disse: deixar vir a mim os pequeninos. Na casa de luto, há esperança para o crente fiel. Na casa de luto, há festa. Na casa de luto, há trabalhar de coração. Todos aqui que perderam um ente querido sabem o quanto foram trabalhados naquele dia, o quanto Deus falou em seu coração. Na casa de luto se vê os verdadeiros amigos, porque a casa de festa sempre está cheio. Porque qual é o ser humano que não quer? Vinho, pizza, churrasco, música, dança. Mas qual o ser humano que quer chorar ao lado daquele que sofre? Aí está o verdadeiro amigo. As oportunidades, elas surgem, pois nesta casa se vê o fim de todos os homens. Mas o texto continua: e os vivos que o tomem em consideração. Há uma ordem: considere isso. Veja e considere o que um dia você estará ali, um dia você será arriscado daqui, e se você não tiver Cristo, já era. Porque depois da morte, seguir-se-á o juízo. Só que o texto, ele está entre uma moldura que fala mais coisas sobre a morte e a vida, e por que é melhor você refletir nisso do que viver só de sombra, água, festa, comida e bebida, e churrasco, e dinheiro, e festa. O versículo 1, que inicia, diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha que interessante, repare que esse centro
ele está numa moldura que fala, melhor é a boa fama do que o unguento e melhor o dia da morte do que o do nascimento. O que será que o escritor quer dizer com isso? Não é gostoso quando nasce um bebê? Quem aqui pulou de alegria quando teve o primeiro filho? Eu pulei de alegria, o segundo também, o terceiro também, os netos também. Lógico, o escritor não é tolo, ele não está falando que isso não é bom. Mas ele está refletindo sobre o andar do homem. Ele está se colocando aqui. Parece que não tem nada, parece que está desconectado, né? A boa fama é melhor do que um unguento, o dia da morte. Mas a gente fala isso todo dia brincando, sabia? Qual foram os pastores que nunca brincaram assim, ó? Apóstolo bom é apóstolo morto. Ah, já brincou assim, né? Apóstolo vivo é mentiroso, apóstolo morto é que é o bom. Pastor bom é pastor morto. Crente fiel bom é crente morto. Qual o nexo dessa frase? Porque nós julgamos muito superficialmente as pessoas, ainda que tateando. Mas o veredito final sobre o fruto e a obra da vida de alguém é se ele permanecer fiel até a morte. Por isso que você entende aqui o que o escritor está dizendo. Melhor é o dia da morte do que o do nascimento. Por quê? Nós não sabemos como será a vida da Noemi. Nós não sabemos como será a trajetória dela, do Miguel, da Helena, do Daniel, do Rafael, do Samuel, do Caleb, do Heitor. Não sabemos toda a trajetória deles. Mas como Paulo, quando nós encerramos dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse é o dia precioso de alguém que foi aprovado, perseverando até o fim. Por isso que o escritor disse que melhor é o dia da morte. Se Salomão terminasse sem um arrependimento, significaria que tudo que a experiência dele com Deus era superficial. Talvez nunca houve uma conversão ou não. Mas, quando nós encerramos a nossa carreira com fidelidade, isso significa que o nosso testemunho cristão é verdadeiro. Por isso que o escritor diz que é melhor a boa fama, o bom nome, do que um unguento. E essa boa fama, ela só é confirmada no fim da sua vida. Eu conheci um homem que aparentemente tinha uma boa fama. Quando ele morreu, apareceram duas mulheres, reivindicando que eram mulheres dele, que ele morava com elas. O dia da morte revelou qual era a realidade daquele homem. O dia da morte, ele diz muito. Ele é precioso para o santo. Preciosa é a morte do santo para o Senhor. E lá no versículo seguinte, ele diz, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Também está ligado a tudo o que ele está dizendo. A palavra mágoa aí no hebraico, ela foi traduzida por mágoa, mas é a tristeza, né? O que ele quer dizer é melhor a tristeza do que o riso. Porque nos momentos de tristeza, de luta, de dor, de sofrimento, é que o coração é trabalhado. Se faz melhor o coração. Olha como o sábio aqui está valorizando os momentos de luta, os momentos de tristeza, os momentos de luto. Como isso pode ter um efeito didático para a nossa vida, para cada um de nós. E ele diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, e o coração do sábio, onde ele está? Está na casa do luto, mas o do insensato na casa de alegria. Não que você não deve ir na festa, mas tem pessoa que só pensa nisso, vive disso. Só pensa como se vivesse em um mundo de ilusão, na Alice do País das Maravilhas, sei lá o quê, como se a vida fosse só isso. Mas o coração do sábio,
ele está onde está o sofrimento. Ele vai lá para aconselhar, ele vai lá para aproveitar a oportunidade da vida. Ele vai refletir em si mesmo e nas coisas do porvir. Isso tudo tem muito a ver com a nossa trajetória cristã. Por exemplo, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, podemos falar da vida de Manassés, um homem terrível, um homem horrível, um homem que é usado como exemplo de mau caráter, de idólatra. E no final da vida você vê um homem desse, ele ora, e a palavra de Deus diz, e Deus ouviu a oração de Manassés. E você vê Salomão, né, se afastando do que Deus queria para ele. Isso são exemplos que você vê na Bíblia. Por isso que melhor é o fim das coisas do que o começo, do que o princípio. E diante de tudo isso, nós temos que refletir o seguinte: como acabar bem? Como tirar proveito da reflexão do fim da vida e como acabar bem? Em primeiro lugar, temos que entender o Evangelho. O que o Evangelho fala sobre a morte e o que o Evangelho fala sobre a vida. O Evangelho fala sobre a morte, que ela está ligada ao pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos morrerão um dia, mas há uma esperança para cada um de nós, e a nossa esperança está em Cristo. E a esperança de você que entrou aqui hoje e porventura não conhece a Cristo ainda, a sua esperança está nele. A vida está nele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, arrependa-se, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você terá a vida eterna. A morte não será o fim para você, mas o começo de uma longa história e eterna ao lado do Senhor. Precisamos refletir no Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você reflita nessas verdades. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele que é Deus desde a eternidade, com o Pai e com o Espírito, Ele veio ao mundo, se fez 100% homem e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo e voltará. Haverá uma prestação de contas, o que você tem feito com a sua vida. Diante da mesa do Senhor, diante daquele que disse, fazer isto em memória de mim, aquele que deu o corpo e o sangue por nós, diante desta mesa, qual é a sua reação? Lembre-se que alguém deu a vida para que você viva. Alguém deu a vida para que você esteja aqui hoje. Então, diante disso, a primeira coisa é entender o Evangelho, e a segunda, como viver. Aquele que entregou a vida a Cristo deve saber que Cristo não o resgatou para que ele viva de forma dissoluta, em comilanças e bebedices, em prazeres da carne, satisfazendo a si próprio. Não existe cristianismo com egoísmo. Não existe vida cristã sem entrega, sem se dar. A vida cristã não se resume a dízimos e ofertas, mas a entregar toda a sua vida
para que você não chegue no final dela como sábio de Salomão, dizendo vaidade, de vaidade tudo é vaidade, experimentei de tudo, fui em todos os lugares, viajei a todos os lugares, comi de todas as comidas, bebi todo tipo de bebida, experimentei todo tipo de roupas caras, sapatos caros, fiz de tudo. Mas descobri que eu gastei toda a minha energia para mim mesmo. E ainda que você seja salvo, você se arrependerá amargamente e dirá: vaidade de vaidade, tudo vaidade. Uma coisa eu não me arrependo na minha vida, de ter abrido mão de tudo para me dedicar ao Senhor. Não me arrependo e nunca irei me arrepender. Mas eu tenho certeza, se um dia eu chegasse à velhice sem ter produzido nada, eu estaria hoje muitíssimo triste. Reflita nessas coisas, em como viver a sua vida e entender realmente o propósito do Evangelho. Vamos ficar de pé. Quantas festas você já foi e deu confusão? Acabou em treta. Confusão de família, confusão de amigo, confusão disso, é uma palavra que diz que o outro não gosta, é uma brincadeira mal colocada, é uma piadinha que não devia ter sido feita. Vigilância zero. Mas pode ser que tenha saído brigas em enterro, né? Mas é a coisa mais difícil de você ouvir. Porque às vezes a gente reflete no final da vida. É bom a gente fazer isso de vez em quando, tá, irmãos? É muito bom.